E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Hoje eu quero falar com você de 3 assuntos: depressão, ansiedade e estresse. Essas são 3 emoções que, no tempo em que vivemos, estão muito frequentes. E as pessoas elas não sabem, às vezes, o porquê que estão passando por este momento, por este sentimento. O que eu quero te explicar é o seguinte: tudo isso você pode entender analisando a linha do tempo. Falando sobre depressão. A depressão ela é um excesso de vivenciar o passado. É isso mesmo. Você fica preso em situações do passado onde te travam em sua vida. Você não sai daquele momento que já passou, que já foi vivido e não vai mudar mais. Já faz parte da sua história. Então tem pessoas que vivem hoje um quadro depressivo porque não conseguiram se libertar de uma situação que ocorreu ali no passado, na vida delas. A pessoa precisa ressignificar esse sentimento. Ela precisa dar um novo sentido ao que aconteceu para que ela consiga se libertar desse sentimento de depressão. Se a pessoa está vivendo muito tempo isso, não é tão simples de se curar. Mas é necessário buscar uma ajuda profissional, ajuda de repente de um psicólogo. Então, a depressão, ela é a pessoa que está presa no passado. Normalmente presa em alguma coisa muito ruim, não tão boa que aconteceu na vida dela. Um outro ponto que nós vivemos hoje é a ansiedade. Quantas e quantas pessoas vivem crises de ansiedade, né? Aceleram seus batimentos cardíacos, seus pensamentos ficam a mil por causa da ansiedade. A ansiedade, ao contrário da depressão, que é ficar preso no passado, a ansiedade é viver no futuro. E muitas vezes num futuro que nem vai existir. Imagine você que muitas vezes as pessoas têm muito medo do que vai acontecer, muito medo do futuro. Principalmente nessa época de pandemia que vivemos, as pessoas elas ficam cheias de incerteza. E isso faz com que ela desenvolva um quadro de ansiedade. Isso faz com que a pessoa ela não tenha pensamentos bons da vida. Ela acaba vivendo situações em que tudo vai dar errado na cabeça dela. Então ela fica com medo. Ela não consegue ficar em ambientes abertos. Ela tem dificuldade para se relacionar, porque ela começa a ficar com medo das coisas. Então a ansiedade ela faz isso. Ela também te paralisa, mas ela paralisa com medo do que pode acontecer. Imagine você que muitas vezes a gente pensa que vai acontecer tantas coisas ruins, essas coisas não existem. Talvez nem aconteçam. Então é também uma situação que a pessoa precisa procurar uma ajuda médica, precisa procurar um auxílio para ela conseguir se libertar disso. Uma outra situação que nós vivemos também é a situação do estresse. O estresse, ao contrário da depressão, que é viver preso no passado, e da ansiedade, que é viver um futuro que ainda não existe, o estresse é viver um presente intensamente. É viver o presente de uma forma muito intensa e sempre olhar para as coisas ruins, sempre olhar para o lado mais difícil, sempre olhar para as dificuldades da vida. Isso te causa o estresse e esse também é um grande problema que nós estamos enfrentando neste tempo em que vivemos. O estresse, ele afeta tudo em você. Ele afeta a sua mente, seu raciocínio, afeta a sua saúde física. Quantas pessoas desenvolvem quadros de doenças por causa do estresse? Que é viver o presente, mas valorizando as coisas ruins. Vejam, são 3 situações que são ali em quesito de gestão de tempo. É isso mesmo. Por uma má gestão do tempo, você acaba criando síndromes, medos e angústias na sua vida. E pior de tudo isso,
você trava a sua vida e você deixa de viver o propósito que Deus preparou para que você realizasse aqui na Terra. Se você está passando por algum problema desse, procure ajuda. Procure uma pessoa de confiança. Procure um profissional que vai saber te orientar adequadamente para sair desse quadro. Não tenha medo, porque você precisa se cuidar. E grande parte dessas síndromes, desses medos, dessas angústias, começam aqui, ó. O seu cérebro, ele sempre vai te sabotar. É estranho dizer isso, mas você é o maior sabotador da sua vida. Se você não souber trabalhar a sua mente, a sua cabeça, você acaba caindo em armadilhas que você mesmo cria. E com a ajuda de uma pessoa devidamente qualificada, você pode melhorar a sua saúde mental e melhorar a sua vida. Não tenha medo, vergonha, porque isso pode fazer uma diferença enorme na sua vida. Não viva preso no passado. O passado, ele tem que ser como uma biblioteca, onde você vai lá pesquisar coisas que aconteceram na sua vida e utilizar como referências para você viver e resolver questões do presente. Então, quando você pensar no passado, você não pode esquecer o que aconteceu, mas você tem que acessá-lo como uma biblioteca, onde você vai buscar, muitas vezes, soluções para problemas presentes. Lembre-se, o passado é uma biblioteca. Você não pode viver dentro da biblioteca. O futuro gera às vezes tantos medos, mas entenda uma coisa, o futuro ele não existe. O futuro, você não vive ele. Ele é apenas um anseio. E você tem que se preparar para o futuro, mas não perder muito tempo nele. Você tem que viver o presente. E o presente de uma maneira sadia, o presente de uma maneira sã e consciente. Se apegando ao que você aprendeu do seu passado. Sim, olhando para o futuro, mas se preparando para um belo futuro. E assim você vai ver que você vai viver a sua vida mais tranquilo. Se apega na fé. Se apega na palavra de Deus. Se apega em pessoas boas que Deus coloca na sua vida. E se você está cercado de pessoas, às vezes, que não te agregam, muda o seu ambiente. É o que a gente fala da ambiência. A mudança da sua vida, ela começa com a mudança de ambiente. Lembra disso. Se você está passando por algum problema desses que eu estou falando, depressão, ansiedade e estresse, respira fundo e lembre-se que Deus está contigo. Ele tem um grande propósito na sua vida. E só você pode atrapalhar isso. Busque ajuda se necessário. Busque a palavra. Certo? Essa é a dica que eu tenho para hoje. Lembra de curtir o vídeo, de compartilhar com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão passando por um desses 3 problemas, para que esse vídeo seja uma semente ou até mesmo uma pequena brasa que vai acender novamente a esperança no coração daqueles que precisam. Beleza? Valeu, até mais!